Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover, a gente vai falar sobre o que está acontecendo atualmente no mangá, as novas revelações, os novos acontecimentos, que também junto com tudo, traz muitas novas dúvidas. A gente vai falar sobre tudo e muito mais no vídeo de hoje, principalmente assuntos ligados ao pai do Asta. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como vocês sabem, todas as semanas eu tento trazer um quadro respondendo algumas dúvidas que surgiram de acordo com os novos acontecimentos do mangá de Black Clover. Essa semana não é diferente e dessa vez já vamos começar com a pergunta da Tatiane Maciel: se a mãe do Asta absorve a mana e o Asta nasceu sem mana, teria a possibilidade do Asta ser filho de um demônio que não tem mana igual o Lieb? Porque assim, essa pessoa pra se aproximar de alguém não pode ter mana. Então, no caso, eu acredito que ela estava falando sobre essa pessoa para se aproximar da mãe do Asta não poderia ter mana, assim como o Lieb não tinha mana, e também no caso ele também não tinha vitalidade, e assim ele conseguiu se aproximar de Lista. Porque por algum motivo, Lista não só absorvia mana, como também absorvia vitalidade. Então era algo muito além do que a maldição do Henry tinha, por exemplo. Nenhum ser vivo parecia poder se aproximar dela. A gente viu quando uma cobra tentou se aproximar que a sua mana e a sua vitalidade foram logo absorvidas. Acontece que o Lieb ele não possuía mana, e talvez por ele ser um demônio ele acabava não sendo afetado por aquela condição de absorver vitalidade. Dessa forma ele conseguiu chegar próximo à Lista. Mas e o pai do Asta? Como a gente sabe, o pai do Asta conheceu Lista há alguns anos atrás, afinal o Asta tem basicamente a mesma idade do Lieb, e isso no caso foi dito pra gente que se a gente considerasse a idade dos magos no mundo dos magos, então o Lieb teria uma idade mais ou menos equivalente à do Asta. E a gente sabe que no passado Lista havia se separado do Asta justamente para não absorver a sua mana e a sua vitalidade. Então ela sabia que esse seu poder acabaria afetando o seu filho. Porém, a gente não sabe se ela sempre teve isso. O Henry, por exemplo, ele nasceu com aquela maldição de absorver mana, mas a gente não sabe se a Lista também, se ela sempre possuiu isso, se ela sempre viveu sozinha. Então nessa possibilidade, alguém que realmente não tenha mana, não tenha poder e também não tenha a vitalidade do mundo dos magos, poderia se aproximar dela. Porém a gente não sabe se foi em algum momento que ela acabou adquirindo aquela habilidade, se ela acabou sendo amaldiçoada ou algo assim em um certo momento da sua história. E dessa forma então ela teria passado a viver sozinha apenas pouco tempo antes do Asta nascer. Mesmo assim a gente não sabia exatamente quem é o pai do Asta, se ele realmente era do clã dos demônios ou de algum clã que não era afetado pelo poder de Lista, ou se talvez essa maldição acabou vindo depois. E isso inclusive tá ligado com a próxima pergunta que a gente vai falar agora. Seguimos com a pergunta do Alexandre Pereira: será que o pai do Asta e a mãe dele enfrentaram Megícula juntos? Porque Megícula tava atrás de magas poderosas. Ela pode ter ido atrás da mãe do Asta e amaldiçoou ela. Então aí só ela sobreviveu. E bem, faria sentido realmente ter sido uma maldição de Megícula que acabaria trazendo essas condições pra mãe do Asta. E isso porque Megícula basicamente é a usuária suprema dos poderes de maldição, é originária de todas as maldições e dessa forma, praticamente não tem limite pra maldição que o demônio de ranking superior pode utilizar. Inclusive, neste momento no mangá, Megícula tá utilizando uma maldição que acaba completamente com a mana dos magos, que acaba completamente com seus poderes mágicos, e assim então, Megícula dessa forma com certeza teria poder pra preparar uma maldição que traria essa habilidade que a mãe do Asta possui, vamos chamar de habilidade no caso. E então, a partir daí, a gente pode criar uma outra pergunta: por que Megícula realmente faria isso? Afinal, a gente sabe que ela sempre buscou por magas extremamente poderosas. A primeira maga foi aquela que tinha poder o suficiente para se tornar a sua receptáculo, e depois disso então, com a sua maldição já ativa em Vanica, ela passou a procurar outras magas. Porém, a gente não sabe se a Lista no passado realmente foi uma maga considerada alguém extremamente poderosa por todo o reino. Afinal, a Vanica realmente ia atrás das magas que ela sabia que era poderosa, porque era famosa por isso, como por exemplo a própria rainha do reino de Hertz, que controlava todo o seu reino utilizando sua magia de água. Ela conseguia ter controle e visão de tudo o que estava acontecendo, além de ter as maiores magias com o poder da água. Isso sem a gente contar que ela também foi a escolhida pelo espírito elemental da água. Na verdade, todas as gerações de rainhas de Hertz são. E além disso, ela foi atrás da mãe da Noelle, que basicamente era considerada tão forte quanto o Rei Mago. A Ser Silva era a maga mais poderosa do reino de Clover. Inclusive, muita gente se perguntou se ela realmente era tão forte quanto Mereoleona, e na verdade, foi ela quem treinou Mereoleona e ensinou pra ela tudo o que ela sabe. Além disso, Mereoleona disse que no passado nunca foi capaz de chegar ao mesmo nível de poder de Acer Silva, o que já mostra pra gente o quão forte era a mãe da Noelle. E assim, por essas magas serem famosas no mundo inteiro pelo seu poder, foi simples pra Vanica e Megícula irem atrás delas. Porém, a gente não sabe se a mãe do Asta, a Lista, que possui uma magia de armazenamento, uma magia de inventário, se ela conseguia ter um poder grande o suficiente pra realmente ser capaz de chamar a atenção das duas também, a ponto de Megícula lançar uma grande maldição sobre ela. A Lista, ela mencionou pro Lieb que a sua magia não era impressionante, porém a gente sabe que mesmo não sendo uma magia de combate, essa magia pode realmente ser grandiosa, como por exemplo a própria Loropecia, que não consegue utilizar sua magia pra atacar, mesmo assim é uma das magas mais poderosas. Então sim, existe a possibilidade de Megícula realmente ter lançado essa maldição, ou alguém ter feito isso contra a mãe do Asta, e possivelmente, mais sobre a
história do seu pai vai ser revelada pra gente, justamente pra mostrar mais sobre a mãe dele e sobre tudo o que havia acontecido antes do Lieb a conhecer. Afinal, a gente só sabe sobre Lista o que o Lieb sabe. Então alguém que talvez a conheceu no passado ou conheceu o pai do Asta pode acabar trazendo mais informações sobre o passado pra gente. Eu espero que o autor realmente aborde mais sobre o passado no mangá. A próxima pergunta vem do Asta Uzumaki. Será que o Asta não tem mana porque foi amaldiçoado? Porque aí venceu o demônio, ele já ganha o poder. E olha, eu acho que dificilmente o Asta não tem o seu poder por causa de uma maldição, assim como a do Henry, por exemplo, que absorve mana de outras pessoas. Essa condição pode ter vindo graças à mãe do Asta, que, como eu disse, absorvia mana. E como eu disse anteriormente, mesmo caso fosse uma maldição, não dá pra saber se é exatamente uma maldição de Megícula. E dessa forma, vencer Megícula já não significa que aquele poder, que aquela maldição deixaria de existir. Porém, em contrapartida, mesmo se fosse, se o Asta acabasse ganhando mana, se ele acabasse ganhando um outro poder, tudo mudaria completamente no mangá. Toda a história iria mudar imediatamente. Afinal, com mana, ele logo não pode mais utilizar a antimagia. Ele não é capaz de utilizar as espadas de antimagia, nem nada que envolva o poder do Lieb. Porque aquele poder se alimenta de mana, ele absorve mana constantemente. E se o Asta passa a ter esse poder, então ele logo não é capaz de utilizar as espadas de antimagia, assim como todos os magos do reino de Clover, por exemplo. Todos que tentaram segurar a espada do Asta acabaram tendo seu poder mágico absorvido. E o mesmo aconteceria com o próprio garoto da antimagia, então ele não conseguiria utilizar o poder de Lieb jamais. Por isso eu acho que a vitória contra a Megícula muito dificilmente acabaria trazendo poderes mágicos pro Asta. Afinal, ele perderia a antimagia dessa forma. Mas eu quero que vocês comentem aí embaixo. O que vocês acham do Asta no futuro do mangá não ter a antimagia e ter um outro poder mágico completamente diferente? Comentem embaixo o que vocês pensam sobre isso, porque eu posso trazer um vídeo focado neste assunto, comentando sobre as possibilidades pro futuro do Asta, as possibilidades pensadas por vocês também. Afinal, basicamente, ele está completamente ligado a um poder invencível neste ponto. Ele tem a antimagia que logo acaba completamente com os poderes de qualquer adversário que utilize mana pra atacar, e a gente sabe que a única forma que o autor conseguiu pra deixar o Asta não ser invencível no mangá foi dando pra ele limitações no tempo, ou seja, ele tem um tempo limite pra manter a sua transformação mais poderosa, da mesma forma como depois que ele usa, ele tem um tempo que ele não consegue mais utilizar nenhuma transformação. Dessa forma, o Asta não vai simplesmente vencer todo mundo. Porém, o que você acha que aconteceria se ele ganhasse um outro poder mágico, se ele perdesse a antimagia? Você acredita que o Asta pode em algum momento acabar se separando do Lieb? Ele pode ganhar um outro poder e assim começar toda a sua jornada de novo, todo o seu treinamento de novo? Talvez ter o Lieb nos touros como usuário da antimagia e o Asta liberar um outro poder completamente diferente? Comenta o que vocês acham sobre isso. Eu, como eu disse, acho bem difícil que o Asta vá perder realmente a antimagia pra conseguir um novo poder. Talvez em um certo momento ele acabe se separando realmente do Lieb pra seguir sua própria jornada e assim fique sem esse seu poder inicialmente, e isso no futuro. E realmente seria muito legal ver o Asta e o Lieb lutando lado a lado. Porém, eu acho mais provável os dois acabarem tendo a antimagia, tendo o mesmo poder mágico, tendo um poder dividido, do que o Asta ganhar um poder novo. Mas eu quero saber o que vocês pensam, então comenta aí. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!